Boa tarde a todos. Eu quero, em nome da BRH, agradecer o professor Pio, José Pio Martins, reitor da Universidade Positivo, articulista da Gazeta do Povo, comentarista da CBN, né? E depois que eu ouvi ele falando na CBN sobre essa proposta do Plano de Reconstrução Nacional, eu fiz uma proposta a eles, poxa, vamos fazer uma live pela BRH, porque esse é o momento do profissional de recursos humanos também fazer uma reflexão em cima do que nós estamos vivendo aí. Então, professor Pio, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a BRH é isso. Tudo que só o humano é capaz de fazer. Ok? Fique à vontade, professor Pio. À medida que cheguem perguntas, depois eu vou te passando, né? E a gente vai controlando, digamos, esse tempo para ser no máximo 50 minutos. Obrigado. Ótimo. Bom, então agradeço, Gilmar, o convite. É um prazer estar aqui. Como são 50 minutos, eu posso eventualmente fazer uma introdução e bem didática, se eu conseguir ser didático, sem exageros de detalhes, e depois deixar aberto para o pessoal levantar questões. Eu acho que é legal a troca, né? Ok, pode ser, até em cima daquele artigo que saiu no Estadão. Eu estou com ele em mãos aqui, achei genial. Ah, tá com ele, tá ele aí. Estou com ele em mãos, inclusive, algumas questões que eu vou colocar, eu vou fazer naquela, orientado por aquele material que você escreveu para o Estadão. Tá bom? Perfeito, perfeito. Valeu, só quero avisar ao pessoal que esse material eu produzi antes do Banco Central anunciar, dia 4 de abril, sábado à noite, aquele conjunto de medidas. Então, não pode parecer que algumas medidas que estão aí, o Banco Central anunciou. Só que eu escrevi e publiquei antes. Então, eu publiquei logo no começo, logo nos primeiros dias de isolamento social, eu já publiquei esse material. Né? Como é que sabe? Como é que eu sei quantas pessoas tem aí, quem está aí? Eu vejo ali, não. Você consegue acompanhar aí na sua telinha também. Você está conseguindo ver aí, não? Eu estou vendo ali, o Júnior, quem que é Rosa? Ariel Silva, Sônia Lemos, o número de pessoas. O Júnior tem como saber, Júnior? Ou eu preciso contar aqui na tela? O Júnior já vai nos responder aí. Eu sei que o número é grande, hein, professor Pio? Muitos vão entrando também, né? Eu acho que agora estou rolando a tela aqui e estou percebendo que é muita gente. Tá? Só sei que seguidores nós temos mais de 5.000 na BRH. Então... Deixa eu ver qual é o melhor. Acho que essa iluminação aqui fica boa, né? Como é que queremos fazer? Como é que fazemos? Posso começar a dar uma pequena introdução? Pode começar, daí, segundo o Júnior, isso aqui funciona automaticamente. Se eu falar aqui, vai interromper. Se você falar, vai interromper a minha voz. Então... Perfeito. Ok? Perfeito. Então vamos um bate-papo. Bom, esse trabalho meu começou com o seguinte: todo mundo sabe que eu sou economista, aos 25 anos comecei a dar aula de teoria macroeconômica, e a macroeconomia são aquelas grandes teorias, né, dos sistemas nacionais, mundiais, e aquilo me apaixonou. Na vida nós fazemos o seguinte, né, nosso cotidiano é um monte de coisa miúda, mas você está inserido num país, em um mundo que é complexo. E eu, então, comecei a estudar essas teorias econômicas e comecei a achar muito interessante, me apaixonei. Então, eu tenho aí, desde meus 25 anos, uma vida dedicada a estudar teoria econômica. Embora, desde os 14, eu estou dentro de empresa, dentro de finanças e contabilidade, essa coisa toda. Por que eu resolvi escrever esse material? Eu tenho um livro aqui atrás na minha estante, que chama As 100 Maiores Catástrofes Mundiais. Dessas 100 maiores catástrofes mundiais, claro que classificadas segundo um conjunto de critérios do autor, isso pode ser discutido, as 20 primeiras das 100 são catástrofes provocadas pela natureza. Entre as 20 primeiras, não tem nenhuma provocada pela mão humana. Por exemplo,
Quando você pega lá o acidente da usina nuclear de Chernobyl. Bom, aquilo existiu, aquilo foi uma catástrofe, porque o ser humano construiu uma usina nuclear. Mas quando as primeiras, por exemplo, a primeira catástrofe colocada ali como sendo, na circunstância e em proporção à população, a mais dramática, foi a chamada peste negra, que começou em 1348, e ela ia e voltava, mas quando chegamos ali em 1450, a peste negra, segundo a estatística naquele tempo era problemática, né? Mas as estatísticas mais críveis falam em 75 milhões de mortes. Só que 75 milhões de mortes era metade da população da Europa naquela época. A segunda que tem ali é a chamada gripe espanhola. É um nome que deu até injustamente com a Espanha, né? Que matou lá 20 milhões de pessoas. A terceira é a AIDS. E aí começa. E eu tenho esse livro já há algum tempo e analisei essas catástrofes, estudei um pouquinho sobre o aspecto epidemiológico, mas tem um aspecto econômico muito curioso. Se você pegar as catástrofes humanas, como a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, isso foi produzido pelo ser humano. Em todas elas, não estava presente um elemento que está hoje, que é o seguinte: até na Segunda Guerra Mundial, quando lá o exército de Hitler ia bombardear algum país, as pessoas não estavam impedidas, nem haviam tomado a decisão por si mesmas, independente de governo, de não ir ao trabalho. Ou seja, as pessoas não estavam impedidas de ir ao trabalho. O operário, o profissional liberal, o lojista, o empreendedor, o industrial, ninguém estava impedido de ir ao trabalho. Lá na Síria, hoje, de vez em quando tem um bombardeio em um bairro, as pessoas se recolhem. No dia seguinte, o bombardeio vai para outro bairro. Aquele primeiro bairro, as pessoas voltam a trabalhar. Esta criou um fenômeno muito curioso. As pessoas, os lojistas, os trabalhadores, os empresários, os profissionais liberais, se não 100%, mas uma grande parte ficou proibida, impedida, ainda que por decisão própria, de ir ao local de trabalho. Isto foi um desleixo de produção de uma pilha das unidades econômicas. E isto é um fenômeno diferente. É um fenômeno muito diferente. E aí vem a seguinte pergunta. O Brasil produz, o ano passado o PIB foi 7 trilhões 257 bilhões de reais. Não importa muito o número exato. Se você dividir isso aí por 12, na verdade o PIB brasileiro é de 600 bilhões de reais por mês. Se a sociedade brasileira fica em casa 2 meses, você está afetando um PIB de 1 trilhão 200 bilhões de reais. O mapa do Ministério da Saúde mostra uma coisa curiosa. Quando você pega por estado, todos eles fizeram isolamento social. Alguns abaixo de 50%, outros até em mais de 50%, mas curiosamente o Brasil inteiro, podemos dizer assim, para simplificar, pelo menos 45% da população ficou em casa. Ficou em casa. E aí eu falei, epa, tem uma coisa curiosa, você tem trabalhadores que não estavam desempregados, bens de capital, fábricas, equipamentos, máquinas que não estavam paradas, que de repente pararam. E aí? O vírus não é muito letal, mas tem alto poder de transmissão. Pegou o mundo inteiro, não deixou ninguém de fora e criou essa situação. Então eu comecei a me perguntar, pois bem, como é que dá para analisar isso? Aí, a economia para os macroeconomistas é vista como um corpo humano. De um lado você tem 4 entidades econômicas, pessoas, empresas, governo e resto do mundo. De outro lado, ao trabalhar todos essas quatro entidades econômicas, ao começar a trabalhar, geram um produto físico, bens materiais e serviços. Bens de consumo, bens de capital, serviços em geral, né? E ao fazer isso, deriva a renda. Os macroeconomistas simplificam todo o conjunto de rendas em 4. Salários, aluguéis, juros e lucros. Essa crise pegou o quê? Ela reduziu a produção das 4 entidades, das pessoas, das empresas, do governo e do resto do mundo, e ela reduziu as 4 rendas. Então, a epidemia não tem como ser controlada economicamente, ela é um problema de saúde pública. E eu fiz o seguinte raciocínio: se essa epidemia mantiver essas circunstâncias por 2 meses, esse padrão de isolamento,
quanto a economia perde, quantas pessoas ficam desempregadas e como é que é a afetação em termos de salários, aluguéis, juros e lucros. Quando você olha o grupo de salários, salário para o macroeconomista é renda do trabalho. Seja de um político, de um funcionário público, de um barbeiro, de um empregado CLT, não importa. Salário é renda do trabalho. E aí é que começaram a aparecer alguns números. Por exemplo, o Brasil tem quase 40 milhões de profissionais autônomos. Um dentista, um fisioterapeuta, um barbeiro, um cabeleireiro, no momento que ele para, ele perde completamente sua renda, porque este é o tipo de serviço que só pode ser prestado presencialmente. O barbeiro não tem como cortar meu cabelo por meios remotos, por tecnologias. Não dá. Dá para fazer uma aula. Né? Nem por Instagram, né? E outra coisa curiosa, você pega o meu barbeiro, eu sempre converso com ele cobra R$50 para cortar meu cabelo. Rigorosamente, ele corta meu cabelo 12 vezes por ano. Ele tem 12 receitas de R$50 comigo. Mas ele tem 300 clientes, porque eu sou cliente dele uma vez por mês. Ele precisa de 300 clientes para faturar R$15 mil brutos por mês. Tira os custos dele lá e sobra uns R$10 mil, ele é muito bem remunerado. Então, ao parar, ele perde 100% da receita. Mas o aluguel do salão de cabeleireiro, uma cadeira nova que ele comprou que está pagando o boleto, os materiais, a menina que atende, a zeladora, tudo isso são custos que ele tem lá. E aí, pensando em tudo isso, eu comecei a ler. Eu estou com um livro aqui, que é este aqui, ó. É um livro genial do André Lara Rezende, que chama Consenso e Contrassenso, por uma economia não dogmática. Ele vem discutindo um problema teórico complexo. Estudando esse livro, estudando outras teorias, eu falei, pera lá, o Brasil não tem saída. Ele tem que abdicar de algumas coisas e tomar um conjunto de medidas. E foi aí que eu, pensando, se eu estivesse no lugar do governo federal, considerando o governo federal na área econômica, Ministério de Economia e Banco Central, eu então listei 12 pontos. E saí debatendo por aí, comentei na CBN, comentei com alguns amigos, até que resolvi comentar com a Gazeta. Mandei o documento, eles disseram, faça um artigo, dê uma reduzida e publica. Então a tese é essa, é o que fazer numa circunstância que o mundo não conhece. Na Grande Depressão de 1930, houve um desemprego de quase 40% da mão de obra nos Estados Unidos. Mas isso não dá no pico. E tinha lá um conjunto de empresas fechadas. O problema era como promover o encontro dessas máquinas paradas com as pessoas paradas. Mas não havia impedimento físico de ninguém ir ao trabalho. Né? Então era uma coisa diferente. Então foi aí que eu listei um conjunto de medidas, né? Só que o conjunto de medidas tem lá são 12 medidas, poderiam ter outras, mas elas estão divididas, embora não escrita ali na minha cabeça, sobre uma certa lógica. Ponto número 1. Como ao voltar ao trabalho, manter o fluxo de caixa das empresas. Fluxo de caixa de empresa, para mim, é como duas caixas d'água. Uma que tem torneira de entrada, tem uma torneira de entrada e uma torneira de saída. Essa caixa d'água tem que estar sempre molhada. Se você não sincronizar a torneira de entrada com a torneira de saída, uma hora a caixa fica sem água. Mas ela pode ficar tanto sem água que começa a sair mais água do que entrou porque o cara foi pegar água do vizinho para botar na caixa para sair. É o déficit, o vizinho é o banco. Então, um conjunto de medidas era para restabelecer o fluxo da caixa d'água, entradas e saídas, de uma empresa, como o exemplo do cabeleireiro, você pode usar. Aliás, curiosamente, nós estamos com um problema, depois eu vou comentar aí, com hospitais. Você poderia pensar, o único estabelecimento que não estaria parado seria hospitais. Os hospitais privados estão com leitos vazios. Me disseram ontem, a confirmar, que o Instituto de Neurologia e Cardiologia, o INCE, demitiu metade do seu quadro de pessoal, porque os leitos estão vazios. Adiaram cirurgias eletivas, adiaram atendimentos que não sejam de emergência, botaram os empregados em casa e agora o hospital é uma empresa que está completamente fechada, com custos, né? Por isso, o conjunto de medidas. Então, essa é a ideia e a razão das medidas tem a ver com essas premissas anteriores, né? Eu não sei como é que quer fazer, se quer que eu leia as medidas assim, sem comentar, depois comentaria, à medida que as pessoas perguntassem. Eu acredito que sim, professor Pio. Eu acredito que sim, até porque são 12, né? Então, são 12. Eu acho que poderia ser
poderia ser Eu lido. posso, é o seguinte, eu vou ler todas, depois nós voltamos. Né? Vou ler todas muito rapidamente agora. Ok. Então, a primeira medida seria a suspensão de execuções de dívidas fiscais de pessoas e empresas afetadas nas 3 esferas da federação. A segunda medida seria uma moratória tributária. Eu até tive que esclarecer para um promotor que me ligou. Moratória em economia significa simplesmente prorrogação, não é um conceito de calote. Não, não é isso. Moratória tributária, prorrogar prazos para pagamento de tributos conforme proposta do devedor. Terceiro, moratória financeira, prorrogar dívidas no sistema bancário estendidos à taxa de juros igual a Selic. Depois eu posso comentar o detalhe disso aí. 4. Prorrogar dívidas dos estados e municípios com a União e com bancos públicos federais. Também vou comentar o porquê desse. 5. Injetar liquidez primária no sistema financeiro e ampliar o limite operacional dos bancos. Ou seja, total que os bancos podem prestar como múltiplo do patrimônio líquido menos o ativo imobilizado. Isso é uma coisa muito técnica, mas é injetar liquidez no sistema. 6. Autorizar os bancos a ofertarem linhas de crédito para empresas e consumidores sem limite de teto total da linha. Não para cada tomador, mas a linha total. Com taxa de juros igual a Selic, mais uma pequena taxa para cobrir custos administrativos dos bancos. 7. Criar o seguro financeiro coletivo de crédito para financiamento no âmbito desse plano que eu chamei de Plano de Reconstrução Nacional, para suportar a inadimplência dos empréstimos concedidos ao amparo deste plano. Eu acho que a inadimplência nacional tem que ser coletiva em todo o sistema financeiro, Banco Central junto. 9. Criar para financiar um plano de obras e equipamentos dos estados e municípios, linha de crédito especial no Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Alguém pergunta de onde virão os recursos para esses órgãos criar. Vou falar daqui a pouco. 10. Criar um plano do sistema, faltou aqui, plano de investimento do sistema de saúde, hospitais, leitos, equipamentos, materiais e recursos humanos. Depois tem uma outra coisa nova que eu fiz sobre isso aí. 11. Compensar parte dos efeitos econômicos e financeiros do confinamento por meio de um programa de proteção social às camadas mais pobres da população e aos 40 milhões de trabalhadores autônomos, independentemente de sua condição de renda. E o 12º seria criar o contrato simplificado de trabalho com validade por 3 anos. Isso já foi feito no mundo. Porque, na verdade, todos voltarão combalidos. Você tem muita empresa que volta fragilizada. Eu brinco, isso é como uma equipe de atleta que foi para uma Olimpíada e, de repente, ficou uma semana sem comer. Agora tem que voltar e começar a disputar o campeonato. Então, e assim foi. E aí nós discutimos aquela coisa toda, e eu mandei para o senador Eurovis Guimarães. Para quem não sabe, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é filho de um amigo meu e do Gilmar e nosso, Roberto Campos Júnior, que é filho do velho Roberto Campos. Então eu falei com o Roberto Campos Júnior, Bob, amigo nosso, mandei o plano para ele, ele entregou para o Roberto Campos Filho, recebi um bilhetinho dele, inclusive, né? Então, esse é o panorama geral estabelecido aí, né, nessas 4, 5 páginas. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta, professor Pio. Considerando todas essas propostas que você fez aqui, se comparado com o que o governo anunciou, não só o governo federal, como o governo estadual também, o que você diria? Pois tem muita coisa aí que está proposto aqui, né? Não tem? Tem. No dia 4 de abril, à noite, foi sábado, eu recebi um convite e um link para participar de uma reunião pelo Zoom. Não sabia, o Zoom conseguiu botar 2.500 pessoas com o presidente do Banco Central. Ele anunciou em primeiro plano ali, resumiu em 34 slides, e quando ele falou da injeção de liquidez no sistema, ele listou uma pilha de medidas que tem muito a ver com isso. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Muita gente que entende de economia, alguns que não entendem, ficam pensando sempre o seguinte, mas pera lá, como é que funciona essa coisa? Existe um problema no mundo hoje que é uma discussão científica que diz assim, a União Federal, por ter ela a prerrogativa de emitir moeda, ela não tem a restrição financeira nem das pessoas, nem das empresas, nem dos estados e municípios.
Estado e município têm restrição financeira porque não tem poder de emitir moeda. Então, desse ponto de vista, tem uma tal de MMT, que é uma sigla em inglês para Moderna Teoria Monetária no mundo, que está discutindo o seguinte: em 1930, o mundo entrou em crise, aí veio John Maynard Keynes, que era um economista liberal, chegou e disse o seguinte: existem pessoas desempregadas, existem máquinas paradas. Então, o governo poderia montar um plano de obras, contratar as pessoas, contratar essas empreiteiras, construir essas obras, mesmo que ele tivesse que emitir moeda para fazer isso. Aí vem a pergunta: por que hoje se combate muito isso? Porque há uma ideia de que, se o governo fizer isso, emitir moeda para construir um conjunto de obras, isso pode ser inflacionário. Mas o que gera inflação? É a emissão da moeda? Não. O que gera inflação é o seguinte: imagine que o governo brasileiro pegasse um grande plano de estradas, ferrovias, aumento de portos, contratasse aí 2 milhões de pessoas para fazer tudo isso, pagasse as empreiteiras para construir tudo isso. Essa moeda entra no sistema, essas pessoas vão consumir. Ao procurarem os mercados, as feiras para consumir, se a produção estiver baleada, reduzida, começa a haver uma escassez de oferta em relação ao tamanho da demanda. É esse desencontro que eleva os preços. Vai faltar tomate, vai faltar arroz, vai faltar feijão, vai faltar roupa, vai faltar geladeira, e isso é que cria inflação. E o John Maynard Keynes, na época, disse o seguinte: a economia está tão abatida que havia deflação, os preços estavam caindo. Ele diz: mesmo que o governo emita dinheiro, ao empregar essas pessoas e contratar essas empreiteiras para trabalhar, começa um movimento de recuperação, e ele inventou uma teoria do acelerador da renda e uma teoria do acelerador de investimento. Só que ele disse o seguinte: porém, é preciso sincronizar a injeção de moeda para pagar essas obras à reação do sistema produtivo para ofertar bens e serviços de consumo. Essa é a primeira coisa que o governo tem que fazer. A economia tem que reagir, porque se ela não reagir, os preços vão explodir, porque as mercadorias são as mesmas e mais moeda no sistema. Segunda coisa que ele disse: no momento em que o desemprego diminuir e que a produção se recuperar, o governo tem que parar com essa brincadeira. Ele tem que parar de emitir moeda e parar de fazer plano de investimento e gastos com emissão monetária. E, na verdade, como os governos não pararam, porque depois do fim da recessão veio a Segunda Guerra Mundial, até os anos 70, os governos continuaram na brincadeira. O próprio Brasil, na época de Juscelino Kubitschek, continuou. Brasília foi construída com emissão de moeda. Em 1963, a inflação explodiu. E quando você vê a inflação, ela explodiu basicamente em alimentos. Porque a primeira coisa que o desempregado compra mais quando arruma emprego é comida, né? Pois bem, existe agora uma tal de MMT, uma moderna teoria econômica, que o André Lara Rezende, que é o maior cientista econômico do Brasil, discute nesse livro, dizendo o seguinte: se o governo conseguir fazer a coisa direito, conseguir sincronizar a emissão de moeda com a recuperação da produção daquilo que as pessoas com moeda consomem, e se ele parar de fazer isso quando a economia se recuperar, não tem problema com inflação. O drama é conseguir essa disciplina, né? O Banco Central brasileiro resolveu fazer um experimento agora. Existem 6 fórmulas pelas quais o Banco Central está injetando liquidez. Injetar liquidez não é simplesmente emitir moeda. No sistema que dá 1.216 bilhões. Esse total de injeção pelo conjunto de medidas do Banco Central equivale a 17% do PIB. Então, o Banco Central disse: olha, vamos fazer isso, fazer a experiência. Tanto é que já tem gente até metendo pau no Banco Central, que são os monetaristas roxos, que não acreditam que isso dê certo, né? Só que, quem é que fez isso? O Japão fez isso. Os Estados Unidos fez isso, mas os Estados Unidos não é um bom exemplo, porque ele emite a moeda internacional, então quando ele precisa de dinheiro, quem compra título americano é chinês, com $1 que o chinês tem exportando, então não serve de exemplo. Mas há países que fizeram isso e a inflação não explodiu. É mais ou menos essa linha que o Banco Central entrou, que tem a ver com a tal da injeção de liquidez para manter o sistema, o tal do fluxo da caixa d'água, né? E para recuperar. Sabe por quê, Gilmar? O Brasil tem quase 40 milhões de trabalhadores que estão na faixa do que nós chamamos de autônomos. E aí, velho, com coronavírus ou sem coronavírus, daqui a 30 dias está todo mundo de volta, senão o sujeito não come. Ok. Tem uma pergunta aqui do Ariel,
que ele diz o seguinte: professor Pio, somos um país do agronegócio, isso favorece a retomada do Brasil em relação aos demais países? Ariel, né? Ariel. Ariel, olha que coisa curiosa, Ariel. Aliás, eu estou até lendo a pergunta aqui na tela. Não sei como que a pergunta está na tela aqui. Ó. É isso aí mesmo. É a mesma legal. que eu li. Viu, Ariel? A questão é a seguinte. Aí tem umas coisas muito curiosas. Se você pegar os estados em que o isolamento social foi menor, é claro que tem ligação também com o tamanho do problema das infecções. Você pega São Paulo, o número de infectados e o número de mortes assusta. Você vai no Maranhão, chega lá, não sei por que razão, não tem quase ninguém, né? Mas, curiosamente, os estados que têm a menor taxa de isolamento social são os estados mais agrícolas, inclusive o Paraná. Sabe por quê? O Brasil está colhendo agora a maior safra agrícola pelo 3º ano consecutivo, batendo o recorde de sua história. Maior safra agrícola. Acontece que a safra tem que ser colhida não é quando o agricultor quer, é no momento em que está no ponto da colheita. Você pega o soja. Época de colher soja é março e abril. Se o agricultor não colher a soja março e abril, deixar para colher em junho, porque ficou em casa, em junho não tem mais soja. Tem um troço qualquer lá que deteriorou. Você pega toda a indústria, toda a produção de hortifruti granjeiros. Imagina que o sujeito tenha uma grande plantação de tomate. Ou ele colhe, ou é muito perecível, né? Rapidamente aquilo vai embora. Pois bem, no momento que a safra é colhida, e aí o agricultor não fez isolamento social, aqui no Paraná mesmo, no momento que a safra é colhida, ela dispara o sistema industrial e tudo que deriva do agronegócio, né? Isso facilita em termos do seguinte: se houver uma injeção de recursos na economia, as pessoas voltarem ao trabalho e a renda for recuperada, essa renda perdida em 45 dias, e isto aumentar a procura por alimentos, o sistema está preparado. Nesse sentido, ele favorece para evitar a inflação. Ele não deixa o Brasil mais rico. Quando você perguntou, favorece em relação aos demais países. O Brasil não vai, por causa disso, ficar mais rico. Ele vai amenizar o problema e vai, na verdade, conseguir recuperar a produção sem inflação. O grande perigo desse negócio de botar dinheiro no sistema é o medo que o pessoal tem de quando há emissão de moeda. Hoje a emissão é toda escritural. Há um processo inflacionário, que em muitos lugares isso aconteceu, inclusive aqui mesmo, né? Mas aí tudo depende, é um pouco mais ou menos aquela história, né? Diz que todo tratamento tem 2 pontos, o remédio e o jeito de tomá-lo. Se você pegar o remédio certo e tomar de maneira errada, esse é o desafio do Banco Central, e o presidente do Banco Central colocou o problema dessa forma também. Ok. Tem uma pergunta do Yonder, não sei se você está vendo aí na tela, mas ele pergunta sobre a guerra de preços do petróleo. Em um momento desfavorável que piora a crise, não? Ele pergunta se a guerra do petróleo piora é o Yonder? ou não. É o Yonder o nome dele? O Yonder. Yonder, eu tenho vontade de fazer uma palestra inteira sobre esse problema do petróleo. Deixa eu tentar resumir aqui em minutos. O que acontece com o mundo? O mundo... Você ia falar alguma coisa, Marcos? Só lembrando que a gente tem, no máximo, 10 minutos. Puxa vida. Né? Vou resumir. Acontece o seguinte, quando chegou janeiro, o mundo estava diante da seguinte situação. O consumo de petróleo no mundo estava menor do que a produção de petróleo. E aí o que acontece é que a lei da oferta e da procura, de repente o barril de petróleo sai de $64 para 34. Você imagina, em um curto espaço de tempo, o barril de petróleo cai de 64 para 34. Acontece que nós temos a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, lá, exportadores de petróleo. Lá na OPEP, os 2 maiores produtores são Rússia e Arábia Saudita, com uma diferença. A Rússia produz petróleo basicamente para consumo interno, porque ela é muito grande. A Arábia Saudita produz para exportar. Quando o preço do petróleo baixou, o que aconteceu? Como a Rússia não produz para exportar, produz para consumo interno, então para ela, do ponto de vista de país, não tem muito problema.
A OPEP fez uma reunião, a Arábia Saudita propôs à Rússia que a OPEP inteira reduzisse a produção, com o objetivo de manter o preço mais alto. Então, a Arábia Saudita chega e diz, vamos reduzir a produção, propôs para a Rússia, por quê? Porque a Rússia e a Arábia Saudita são os dois maiores produtores dentro da OPEP. Vamos reduzir a produção, reduzindo a produção, mantemos o preço um pouco alto. A Rússia não topou. A Rússia disse, não, eu não vou fazer isso. Aí os árabes lá disseram, mas por que? Falaram lá com Putin, por que vocês não toparam? A explicação é mal dada, porque é o seguinte, o maior produtor de petróleo hoje não é nem a Arábia Saudita, nem a Rússia, mais, já foram. É os Estados Unidos. Por quê? Porque com o petróleo a $64, os Estados Unidos desenvolveram uma tecnologia de extrair petróleo a um preço mais baixo do xisto betuminoso. Há 10 anos, os americanos não conseguiam extrair petróleo do xisto a um custo baixo. Então, eles não exploravam. Mas eles melhoraram a tecnologia e conseguem extrair o petróleo do xisto a um custo baixo, de maneira que o barril a $64 era bom para os americanos. A Rússia disse, eu não vou fazer isso, porque não me interessa que o preço fique alto, porque meu negócio é atirar nos americanos. A Arábia Saudita, bronqueada com a Rússia, além de não reduzir, como ela queria, ela aumentou a produção. Aí o petróleo saiu para $30 o barril. Os Estados Unidos têm prejuízo. Tem prejuízo. Essa guerra, na verdade, fez o que? A ação da Petrobras era R$31 em janeiro, chegou agora, há pouco tempo, a R$11 a ação da Petrobras. Por quê? Porque o faturamento da Petrobras despencou, porque ela vendia petróleo a 64, está vendendo a 34. Quando o faturamento despenca, você comparando o faturamento da companhia com os passivos bancários que ela tem, o seu passivo financeiro tem ali um desequilíbrio. Então, esse mosaico, na verdade, criou um problema. E aí surgiu um outro problema. O coronavírus veio, jogou o consumo da China e o consumo da China lá para baixo, inclusive o consumo do petróleo. A Arábia Saudita aumentou a produção, começou a sobrar petróleo, o petróleo despencou, chegou num dado momento a $28, que era o preço de 1979. Entendeu? Então, resumo, para resumir aí, é o Wander, né? Anderson? Yonder. Para resumir, sim, tem pilhas de impactos. Em alguns lugares o impacto é de um jeito, em outros lugares o impacto é de outro, né? Para os Estados Unidos é um impacto muito para a burra. Pio, você deve estar vendo aí, tem uma pergunta do deputado Hawley, professor não, a pergunta que está na minha, tela é a primeira. Não estou vendo a primeira. A pergunta que está na minha tela, que eu estou vendo, é a primeira. Ela está lá parada. Então o Hawley está perguntando aí como é que ficam as pequenas e médias empresas neste momento, considerando que os bancos, mesmo recebendo benesses aí do governo, fecharam as torneiras. Então, a área de fomento, sistema de fomento também não suporta. O mercado de capitais, como é que fica isso tudo na sua percepção? Oi, Raul, eu diria o seguinte, a se acreditar na apresentação que o Campos Neto, presidente do Banco Central, fez no dia 4 de abril, não deveria faltar essa linha de crédito, porque inclusive está detalhado lá, a se acreditar naquilo. E o próprio Paulo Guedes já tinha, né, a não se acreditar, ou melhor, a acreditar-se que essas linhas de crédito não chegarão aos pequenos produtores, seja profissional liberal, seja o sujeito aí do SEASA, não importa, aí, na verdade, não teremos aquele efeito benéfico de mantê-los vivos. Esse é o problema. É que, para o analista, é um pouco danado, porque quando vem o Banco Central com uma série de informações colhidas do IBGE, colhidas do Banco Mundial, do FMI, e com um pacote de medida, se você não acredita, você tem que fazer uma análise e tirar conclusões a partir da premissa de que nada daquilo vai funcionar. Mas, como eu tenho dificuldade em saber o que vai funcionar e o que não vai funcionar, porque é a autoridade monetária falando, e é um plano que, inclusive, está legalmente autorizado, eu analiso partindo da premissa de que aquilo vai funcionar. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Ainda ontem saiu aí no jornal O Valor que o governo está se reunindo com os bancos para dizer, olha aqui, ou vocês fazem isso ou não terão o que o Raul chamou de benesses, que é a liberação dos limites de liquidez
a partir da moeda escritural. Ok. Agora, só deixa eu fazer uma correção, que a pergunta foi do Luiz Renato Filho, o Raul Filho. O Raulinho. Tá bom? Só corrigindo a pergunta. Bom, antes de encerrarmos aí, professor Pio, eu quero mais uma questão aí, que é uma preocupação que a gente tem na BRH hoje sobre pequenas e médias empresas. E o que dá para perceber aí na mídia, que essas empresas estão se reinventando, né? Principalmente restaurantes que estão fazendo entrega em casa e outros tipos de produtos também. Mas a gente sabe que isso, se esse isolamento, esse distanciamento se prolongar por muito tempo, essas empresas não vão suportar. Existe alguma saída que a economia ou que a macroeconomia recomenda, além disso que já foi feito pelo governo federal, estadual, enfim? Gilmar, tem uma coisa muito interessante na história, que é o seguinte: mesmo que o governo implante o plano, libere o dinheiro, essa coisa toda, existe uma pergunta. Uma empresa recebe um volume de recursos, mas em quanto tempo ela se readapta, ela se reajusta? As estruturas produtivas são as que estão aí, os equipamentos são os que estão aí, a tecnologia são os que estão aí, e ela não consegue antecipar em 2 semanas uma tecnologia que ela levaria 24 meses para reprogramar. Agora, o que acaba acontecendo é o seguinte: em todos esses casos que eu li nesse livro aí das 100 maiores catástrofes, o ser humano é um animal instintivo. Ele reage conforme a necessidade. O ser humano tem 2 emoções danadas, né? A necessidade e o medo, coloquemos assim. Quanto maior a necessidade, menor é o medo, ou mais ele enfrenta o risco. Eu tenho cá com meus botões que a partir de 4 de maio, já que o dia 1º de maio, sexta-feira, é feriado, e dia 21 agora é feriado, a partir de 4 de maio, aquele percentual de isolamento social vai começar a cair. Só não cairia se virasse um pandemônio. Porque o que acontece, então eu citei o caso dos hospitais, né? Os hospitais se prepararam, atenderam o chamado do governo, agora estão com os leitos vazios e não tem uma avalanche de internados pelo coronavírus para ocupar os leitos de hospitais. Hospital com leito vazio, você sabe, a administração hospitalar é um negócio trágico, né? Então, na verdade, assim, ponto número 1. Em todas as tragédias, nas guerras, nas epidemias, a sociedade sai com alguns ganhos porque ela agiliza alguns aprendizados e algumas tecnologias. Agora, esta, como é diferente, eu acredito que sim, muita coisa nova vai acontecer, muita readaptação, mas os setores são muito diferentes entre si. Eu não consigo acreditar, independente de... Isso não é um julgamento de mérito, que esse nível de 50% de isolamento, de 48% média lá que soltaram, isso se mantenha depois do dia 4 de maio. E, na verdade, já é muito, porque significará o seguinte: praticamente nós temos aí metade do mês de março, metade de abril inteiro e 4, 5 dias de maio, né? Até porque a economia vai ter que processar, aquela primeira pergunta sobre o agronegócio, essa super safra, que é a maior da história do Brasil, vai ter que ser processada. E o processamento é uma rede de sistema produtivo, né? Que o Brasil não tem como evitar. Então, eu espero que comece logo. Alguém vai sofrer mais, alguém vai sofrer menos, né? Que rapidamente comece a recuperação. Agora, muita gente vai se reinventar por necessidade, né? E a tendência inflacionária, qual será? Então, aí é que está o detalhe, né? Quando aconteceu aquele problema lá em 1930, estava havendo deflação, os preços estavam caindo, que é um problema também grave, a deflação é ruim. E, na verdade, demorou para os preços começarem a subir. No Brasil, estavam dizendo aí que o IPCA está caminhando para ser 2,5 este ano. Sim. Se ele duplicar, virar 5%, não seria um grande problema. Agora, volto a insistir, o que vai fazer, eventualmente, a inflação crescer não é a emissão de moeda, é a escassez de produto para atender qualquer demanda que aumente daqui a 30 dias. Né? Então, tem gente falando que já tem gente projetando IPCA de 2021 o dobro do IPCA de 2020, mas tudo isso são exercícios, né? Sim. Tudo isso ok. São exercícios. Mais alguma consideração, professor? Ainda temos 3 minutinhos, segundo o Júnior.
Pois é, né? Eu estou mais ou menos como o Goethe. O Goethe disse o seguinte: uma vez escreveu uma carta longa para um amigo, e aí no fim ele viu que a carta ficou muito longa, e ele disse o seguinte: não tive tempo de escrever uma carta curta. Então, porque quando você prepara, escolhe as frases, escolhe os exemplos, você faz naquele tempo certo, né? Então você vê, passa o tempo e não vê, né? Mas agora é só uma crença, né? Eu acho que 4 de maio é uma data, em algumas partes do país esse isolamento pode continuar, mas há um terço, porque há setores que ficando com isolamento aí não tem tanto impacto no sistema como um todo, né? Sim. Então, Sim. essa é a esperança. E tomara que isso aconteça com uma queda muito grande da curva, né? Porque é uma pandemia muito, muito chata, né? A humanidade foi colocada de joelhos diante desse vírusinho. E o inimigo é desgraçado, ele é invisível, passa de um para outro, ninguém sabe como. Mata, ele tem dificuldade, ele é fraco, ele não é bom matador. O coronavírus não é bom matador, ele é pouco letal. Só que ele tem uma capacidade de transmissão que nenhum outro vírus tinha, né? Só que o medo que ele causa é infernal, né? Bom, quando perguntaram para o Stalin qual era a estratégia para ele ficar 30 anos no poder, ele dizia: o maior sentimento da população é o medo. Administre o medo e você conseguirá ficar. E é o caso hoje. Ok, professor Pio, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aí pela apresentação. Quero agradecer aos que nos acompanham sempre, que estão acompanhando esta live, em nome da BRH, informando que no decorrer aí das próximas semanas, mais lives nós vamos apresentar aí pela BRH Paraná. Mais uma vez, obrigado, boa noite a todos e até uma próxima vez. Obrigado. Um abraço. Obrigado, um abraço, estou à disposição. Obrigado.